Sejam todos bem-vindos ao mais novo podcast do Brasil. Estamos falando do podcast dos nobres, você por dentro do assunto. Hoje um tema muito legal. Eu vou falar daqui a pouquinho para você do nosso convidado, um convidado muito especial, de muita competência. Mas antes, roda a vinheta. A pessoa que está aqui comigo, vocês vão adorar primeiro o assunto, né, que a gente vai abordar hoje. O tema hoje é comunicação e expressão verbal. Eu tenho aqui um vasto currículo dessa pessoa que vai dar uma boa noite para você agora, nada mais nada menos que Emerson de Oliveira. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Wanderson Lopes, muito obrigado a todos do programa, do podcast dos Nobres. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com você e com todos vocês. Muito obrigado, Emerson. Olha só, a gente vai falar um pouco, né, rapidamente até, porque a gente teve até que reduzir o currículo dele, que é realmente muito vasto. E por isso esse dia vai ser muito especial, porque você vai ter muita informação, né, um tema de alto conteúdo sobre você que tem aí a sua dificuldade, de repente, né, em expressar algum medo. Isso tudo vai acabar hoje, porque ele vai falar muito bem sobre isso. E vamos falar do Emerson, né? Emerson Aparecido de Oliveira, empresário de sucesso, fundador e CEO do grupo Partnersons, com sede em São Paulo, aqui em São Paulo, capital. Ele possui vasta experiência em negócios, vendas, varejo e gestão empresarial, com mais de 35 anos na atuação nesses segmentos. Formado em gestão de negócios e administração de empresas, Emerson é um especialista em inteligência e gestão emocional e comunicação. Atua com diversas empresas, além de ser estruturador de projetos e expansão de negócios nacional e internacional. Atua também em fusões de empresas e aquisições. Com sua ampla rede de contatos e influência no mercado nacional e internacional, ele já ocupou cargos de destaque em empresas como a Cresça Brasil, o UOL Educação e a Blue Brasil. Emerson também é conhecido por seu papel como palestrante, consultor, mentor e conselheiro de empresários e executivos em desenvolvimento corporativo. Hoje é um prazer ter você aqui, Emerson, para dar essas ricas contribuições à vida aí de várias pessoas, né, que estão procurando melhorar a sua comunicação. Então, seja bem-vindo, né, mais uma vez. E a gente já inicia com uma pergunta, Emerson, dentro desse vasto currículo, né, como é que começou tudo isso? Como começou a sua história? Né, como que você chegou até aqui? Que bom, Wanderson. Mais uma vez, muito obrigado, tá, por estar aqui com vocês. A carreira, né, de todas as pessoas, a gente sabe que tem um início com muitos desafios. E o meu não foi nada fácil também. Eu comecei muito novo, com 9, 10 anos de idade, já comecei a entender o que é o trabalho, o que é ser preciso trabalhar. E com 12 anos, obviamente, um dos meus primeiros trabalhos em minha vida foi numa feira, uma feira de venda de frutas, de verduras, né? Eu tinha um tio que ele tinha algumas plantações na roça, na fazenda do meu avô, em um município do estado de Minas Gerais. E finais de semana eu passava nessa fazenda e o meu tio vendo que eu era bastante esperto, bem prático, ele me fez um convite muito novo de começar a fazer as vendas dessas frutas, dessas verduras e desses queijos na feira. E essa feira era uma cidade de Varginha, que até vocês conhecem muito bem, né, como a terra do ET. E lá eu tive a minha primeira oportunidade de demonstrar ali os meus talentos, né? Então eu aprendia com quem tinha bancas do meu lado, né, em volta, e com meu próprio tio, a como trabalhar, como vender aqueles produtos. E como a maioria sabem que uma feira ela começa muito cedo, então eu tinha que levantar de madrugada
ele passava 4h30 em minha casa, pegava, a gente tinha que ir para esse local, para essa feira, pegava a banca, montava a banca, colocava ali as frutas, né? Colocava ali a mexerica, que nós chamávamos de mexerica pocã, né? Uma mexerica com a casca bem solta, aquela mexerica bem suculenta por dentro, né? E aí tinha um queijo muito especial que era em volta da represa de Furnas, que ele pegava esse queijo na sexta-feira e no sábado, tá? E vendia esse queijo na feira, né? Nós vendíamos ele ali. E tinha também feijão, tinha milho, algumas vezes tinha milho verde, né? Que a gente vendia milho verde, e até café tinha, né? Mas o que vendia em primeiro lugar era o queijo, né? E as outras coisas que sobravam, algumas vezes a gente tinha que falar, né? Olha, pessoal, olha aqui a mexerica pocã, docinha, saborosa. E ali eu via eles falando, até que para vender tem que falar, para vender tem que demonstrar, para vender tem que comunicar com o produto de forma visual. Então, quanto mais você deixava a banca fazia uma exposição mais bonita, eu percebi que vendia mais rápido. Mas nós vendíamos rápidos por causa da qualidade do queijo e, obviamente, por causa daquela pocã que era docinha. Tinha uma laranja também, Bahia Baiana. Esse foi o meu primeiro trabalho que eu lembro como se fosse hoje, né? Legal. E dali, obviamente, que eu peguei a habilidade em outros trabalhos, né? Eu acabei sendo vendedor. Antigamente eles chamavam de caixa, né? De atendente. Então, aí depois eu fui vendedor numa casa de ração agropecuária, até que eu entrei para uma empresa, uma rede de lojas como vendedor, né? Uma rede de lojas muito conhecida no sul de Minas, chamada Lojas Edmil, hoje deve estar com umas 80 lojas. Eu entrei como vendedor naquela loja, ali eu tive uma carreira brilhante nessa empresa, nessa rede de lojas. Então ali eu entrei com 17 anos, com 18 anos eu já era gerente de loja, eu fui um dos melhores vendedores da empresa na época, então eu tinha muitas técnicas que eu já desenvolvia desde cedo, tá? Então desde cedo eu me considerava já um bom comunicador, eu gostava de atender pessoas, eu gostava de lidar com gente, tá? Entendi. Então a minha carreira começou dessa forma, dessa maneira, tá? Com 18 anos eu já era gerente de loja, então eu fiquei um ano só como vendedor. Imagina uma pessoa com 18 anos já gerenciando uma das melhores lojas da rede. Então eu fui um dos gerentes mais novos que a empresa teve, eu acredito até hoje. E ali por diante eu fui supervisor, depois eu acabei trabalhando 3 vezes nessa mesma empresa e cheguei até diretor da companhia. Então a minha carreira foi baseada praticamente em vendas, em atendimento e conhecer pessoas e gente. E você acha que o motivo da escolha desse tema, se tem essa relação com essa vivência que você teve, de escolher o tema comunicação verbal, isso você usou muito isso nesse crescimento seu? Olha, Wanderson, hoje, atualmente, eu dou muito valor no curso, no treinamento e nas palestras de comunicação e expressão verbal. Por quê? Com o passar do tempo, a minha experiência, a minha vida me deu muitas oportunidades de aprender diversas profissões. Não só como vendedor, não só como gerente, né? Que gerente já entra dentro de uma situação de ter que liderar, né? Você lidera a sua equipe, você lidera as pessoas que trabalham dentro de uma loja, por exemplo, né? Então são motoristas, são montadores, são vendedores, são crediaristas, são cobradores, né? Então você já começa ali, dali eu já fui para supervisor, tá? De supervisor para diretor, como disse. O que acontece? Para você ser vendedor, você tem que comunicar. Para você ser atendente, você tem que comunicar. Para você trabalhar num caixa, num crediário, como secretário, como secretária, você tem que se comunicar bem, você tem que atender pessoas, tá? Para liderar, mais ainda. Para você ser um gerente, você precisa de entender bem de comunicação. Você precisa de entender bem de gente, de pessoas, para você ser um líder, mas você tem que saber comunicar bem. Agora, você tem que comunicar bem para a sua equipe. Imagina você comunicar para pessoas, para dar resultados todos os dias. Então,
como gerente, eu já tive essa primeira experiência de ter uma comunicação mais eficaz, mais eficiente. Depois, como supervisor, você tem que ter uma comunicação muito mais assertiva ainda, porque você tem que treinar gerentes, que tem que treinar vendedores, tem que treinar a sua equipe. Então, por que do curso, por que do tema de comunicação e expressão verbal hoje, na era que nós estamos vivendo? Uma era de tecnologia, uma era de inteligência, tá? De inteligência emocional, de inteligência social e da famosa inteligência artificial. O porquê da comunicação nesse exato momento? Apesar que, graças a Deus, eu sei dar treinamento de vendas, de liderança, treinamento de empreendedorismo, treinamento de empregabilidade, diversos tipos de treinamento. Mas esse especificamente, eu escolhi a comunicação porque a comunicação, Wanderson, ela está em tudo, em todas as coisas, tá? Todos os profissionais precisam de uma boa comunicação. Todas as pessoas que quer se desenvolver bem, ela tem que ter habilidades em comunicar bem. Então a comunicação ela está para tudo e está para todos. Por isso que eu escolhi esse tema, por isso que as últimas vezes que eu dei treinamento de comunicação e expressão verbal foi basicamente em 2020, 2021. É obviamente que depois a carreira que a gente vai seguindo, tá? Como CEO de empresa, como empresário, exige muito. Eu parei de dar treinamentos, tá? Então eu atualizei bastante um curso de comunicação verbal, expressão facial e corporal com inteligência emocional, porque eu vejo que hoje, apesar das pessoas, alguns falar bem em público, tá? Fala bem, mas expressa mal. Às vezes a pessoa fala bem, expressa bem com a face, mas com o corpo você vê que falta muito. E olha como que a gente ouve falar, tá? Que o corpo fala mais do que as palavras. As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos falam mais do que as palavras. Se o nosso corpo, a nossa face e a nossa voz fala mais do que tudo, imagina os olhos. Então eu peguei toda essa comunicação do olhar, da expressão facial, da expressão corporal e da voz e coloquei tudo dentro de um treinamento, tudo dentro de um curso, só que com um grande diferencial. Eu coloquei inteligência emocional dentro dessa área. Então a escolha, Wanderson, a escolha de estar trazendo para esse momento que nós estamos vivendo. O curso de comunicação e expressão verbal foi justamente de eu estar olhando e vendo a necessidade da importância que isso tem, desde a pessoa mais simples, tá? De um simples atendente, de um simples vendedor, tá? De uma simples de um simples. Por mais simples que seja o cargo, ele tem uma grande importância na vida da própria pessoa, mas na vida de quem ele está convivendo, ela está convivendo. Tá? Então, essa necessidade que eu senti e por isso que eu trouxe esse tema fortalecido. É um tema muito forte. Esse tema eu trouxe ele fortalecido para qualquer área da vida que a pessoa esteja, ela ter essas novas habilidades. Entendi, Emerson. E agora sim, vamos para a prática, né? Qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm na comunicação, em falar em público? Onde você identifica isso? Wanderson, acredito que uma das maiores dificuldades do ser humano de falar em público não é só dificuldade, né? Eu considero como um desafio maior do ser humano de estar falando em público ou ele estar falando com tranquilidade. Uma das maiores é o temor, é o medo. O medo e a vergonha é um dos maiores desafios do ser humano de estar se comunicando, de estar falando, né?
eu acredito que é o principal hoje. E praticamente para todos esse é um desafio muito grande. E você acha que existe, aí você vai falar, acredito, né, sobre as técnicas para que a gente possa inibir esse medo? Como que funcionaria isso? Olha, um dos pontos principais que traz na pessoa esse medo, essa preservação da pessoa, não deixar ela deixa de pronunciar, ela deixa de falar, ela deixa de comunicar, porque em algum momento em sua vida ela foi reprimida ou ele foi reprimido. E basicamente isso acontece na infância. De uma certa forma isso é psicológico, de uma certa forma são traumas da infância. São traumas em que a criança acaba adquirindo no lar com os pais, com o pai e com a mãe, ou com quem está criando. Escola também ou não? Acontece também muito em escola. Bullying. Exatamente, através do bullying, através dos próprios amigos, de como que lida com aquela pessoa que de algum momento sente que ela tem uma fraqueza, né? E dependendo da psicologia, da personalidade de cada pessoa, de cada amiguinho, de cada amiguinha, vai fazer bullying, vai fazer um certo tipo de comentário e que vai bloquear aquela pessoa que às vezes ela já é uma criança já bloqueada em casa. Então a forma com que os pais lidam com a criança, ou desde bebê e muitas vezes até no ventre, existem estudos dentro da área da psicologia, da psicologia humana, principalmente do autoconhecimento e da inteligência emocional, que explica que muita coisa já acontece no ventre. Agora imagina um bebê que ele já nasce chorando, já nasce com dificuldades, sendo criado dentro de uma família em que o pai e a mãe impedem a criança de expressar a única coisa que ela consegue expressar nos primeiros meses, que é com o choro. Fica quieto, cala a boca, você chora demais, dá safanão na criança, já bebezinho ali. Isso acontece em alguns lugares, em alguns lares, tá? Às vezes até a criança ela já está um pouco mais desenvolvida e está fazendo ali alguma coisa, pode ser até uma brincadeira, o pai ou a mãe vai lá, para de fazer isso, para de mexer com isso. Ou a criança ali está cantando, está brincando, ou às vezes a criança está pedindo algo, está se expressando pedindo algo bom, algo legal, alguma comida, algum alimento. Imagina o pai e a mãe falando, cala a boca, não é hora disso, olha, você tem que ficar quieto, você está reclamando demais, você está chorando demais. Então ali já começa as primeiras inibições da fala. Entendi. As primeiras inibições da comunicação. Isso também acontece fora de casa, acontece na sociedade também, onde que a pessoa ela já começa com algumas repressões. Então tirar essa liberdade ou deixar de incentivar uma criança a falar, uma criança a expressar, mesmo que seja com o rosto ou com o corpo, isso vai, sem dúvida nenhuma, impactar na sua juventude, vai impactar na sua vida adulta, vai impactar, vai prejudicar essa pessoa na escola, na faculdade, no trabalho, na escolha da profissão, na escolha da carreira, vai prejudicar esse menino e essa menina, esse adulto, na hora de estar fazendo uma entrevista de trabalho. Uma pessoa que ela é reprimida na infância, ela vai estar reprimida no momento em que for ter que ser promovida. Por que às vezes a pessoa ela não é promovida? Porque ela tem medo de lidar com pessoas. Não se acha digna, né? Ela tem medo de dar voz de comando. Ela tem medo, às vezes, de pedir, por favor, você poderia, por gentileza, executar isso? Você poderia, por gentileza, me entregar esta hora? Ela tem medo, ela tem receio. E com aquilo, ela não é promovida, ela perde oportunidades, porque ela teve traumas na infância. E como corrigir isso?
Através de preparação, através de treinamento, através de técnicas. Então, basicamente, o que nós falamos no tema anterior, na sua pergunta anterior, tá? Qual que é uma das principais causas da não comunicação? Quais são das principais causas da falha da comunicação? Ou qual é o pior desafio, o maior desafio, a dificuldade maior do ser humano para ele comunicar bem, falar bem e ter boas habilidades, que é o medo, que é a vergonha, que é a pessoa que preserva a comunicação? A base está na infância, na fase de infância, na pré-adolescência e na adolescência. Então nós temos ferramentas, nós temos mecanismos, nós temos técnicas para colocar para quem participa de um curso, de um treinamento, que procura melhorar as suas habilidades de se comunicar bem, de falar bem, de se expressar bem, em que a partir do momento em que as pessoas têm acesso a essas técnicas, a essas habilidades, a essas comunicações, a esses meios para facilitar essas habilidades, ela sem dúvida nenhuma, ela melhora a cada dia, melhora a cada momento. Por quê? Ela passa a se sentir importante em cada uma dessas habilidades que ela vai melhorando. E quem que anda buscando fazer esse tipo de curso e por que você acha que eles estão sentindo essa importância de fazer o curso? De buscar? Olha, a maioria das pessoas que buscam o curso de comunicação e expressão verbal, um curso de oratória, né, um curso para falar em público, tá? Geralmente, a maior parte das pessoas são empresários e empresárias, diretores, líderes, gestores, professores, às vezes alguns políticos, né? Eles procuram também isso. Pessoal voltado na área da mídia, voltado na área do marketing, né? Obviamente que quem é da mídia, já na faculdade, já na escola de comunicação, de marketing, de propaganda, né? Cidade, né? Já isso. tem na formação, obviamente que já tem os cursos de oratória, de comunicação, né? Onde que a pessoa ela é treinada, é capacitada para isso. Só que alguns deles não têm a expressão facial, não tem a expressão corporal, não tem a leitura e a comunicação dos olhos, né? Então, às vezes, falta um pouco e falha. E as pessoas que procuram mais esse tipo de curso são pessoas dentro dessa linhagem. Mas, ultimamente, tem pais preocupados e procurando curso de comunicação e expressão verbal. Tem pai e mãe preocupado e estão procurando, né? E tem muitos estudantes, pessoas que escolhem a área jurídica, né? Advogados, né? Eles precisam muito, é muito importante o curso de comunicação e expressão verbal, até mesmo por causa das audiências, né? Que vai estar com o promotor de justiça, de frente a juiz, de frente a testemunhas, né? E jurados. Então, obviamente, que todos eles procuram. Mas assim, a gente vê hoje uma tendência grande do jovem procurando o curso de comunicação e expressão verbal. A gente vê muito jovem hoje, atualmente, e também pessoas ligadas à área, por exemplo, do mundo digital. Influenciadores e influenciadoras digital, às vezes eles já têm um certo sucesso bom, legal, grande, mas eles sentem que precisa de algo a mais. Às vezes eles falam bem, às vezes conquista pela dança, conquista às vezes muitas vezes por causa de algo que vende, que demonstra, mas procura o curso de comunicação e expressão verbal porque sente falta de algo, sente falta às vezes de uma expressão facial melhor, sente falta que precisa de melhorar a expressão corporal. Então, influenciadores e influenciadoras digitais, vendedores e vendedoras digitais também estão procurando muito o curso de comunicação e expressão verbal. Até cantores e cantoras, porque o palco não é só cantar. É obviamente que vocês sabem, vocês eu sei que são artistas, o detalhe de interpretar exige a expressão facial. Exige a expressão corporal, exige a comunicação com os olhos. E o palco, as apresentações,
as palestras ajudam muito nisso. Então, a oportunidade é para todos nesse sentido. E sim, qual que é a importância, você acha, da comunicação na liderança? A liderança, eu vejo que a comunicação, ela tá tão importante quanto os resultados. Não existe resultado com eficiência, resultado altamente positivo, tá? Em um líder, em um gerente, em uma pessoa que cuida de outras pessoas ou de processos que ele não tem uma boa comunicação. Então ele precisa de comunicar, mesmo que ele não fale com a sua equipe de forma verbal e de forma expressiva na face ou no corpo, ele precisa de uma boa comunicação por escrita. Fala, Emerson, mas não é curso de comunicação e expressão verbal? Não é treinamento de comunicação e expressão verbal, facial e corporal com inteligência? Sim, com inteligência emocional. Se você tem uma tendência em comunicar bem, expressar bem, dentro de um treinamento nosso, você aprende a dar valor em algumas palavras, em várias palavras. E essas palavras colocadas em texto, colocadas em uma apresentação que seja de PowerPoint, na TV ou em qualquer lugar, a forma com que você coloca essas palavras por escrito, coloca essas palavras em sua expressão, elas fazem e dão uma grande diferença no seu bate-papo, na sua conversa. E na liderança, a comunicação, ela potencializa a forma com que você vai falar. Uma boa comunicação, ela se torna assertiva. E se essa comunicação na liderança, ela vem com inteligência emocional, você vai saber falar de forma correta e assertiva para cada tipo de pessoa, para cada perfil de pessoa. A comunicação certa e correta, ela é boa quando ela é assertiva para cada tipo de personalidade. Cada pessoa, ela tem que ser tratada de uma forma como ela gostaria de ser tratada. Cada pessoa, ela é motivada em uma liderança de acordo com os potenciais que ela tem melhor. Então, se você na liderança sabe qual é a ferida emocional da pessoa que você está liderando, obviamente que você não vai atacar aquela ferida. Pelo contrário, você vai motivar ela de acordo com o que ela gosta, de acordo com o que ela quer falar. E isso serve também para as vendas, isso serve também para as negociações. Então, não só para a liderança, para você liderar pessoas, para você liderar equipes, para você liderar o teu time, não só para esse tipo de liderança e gestão, mas como também nas negociações, nas vendas e no tratamento de qualquer relacionamento. E Emerson, eu prestei muita atenção você falar sobre inteligência emocional. O que tem a ver a inteligência emocional diretamente com a comunicação? A inteligência emocional, ela é muito importante porque se você conhece as suas próprias emoções, você como um comunicador, você tem um controle. Quando a gente fala de inteligência emocional, ela não está isolada, porque você ser inteligente emocionalmente quer dizer que você conhece sobre as suas emoções e pode até conhecer sobre as emoções do outro. Mas não é só inteligência emocional, você tem que entender de gestão emocional. Ou seja, eu sou inteligente emocionalmente porque eu conheço as minhas emoções, mas eu sei como geri-las, eu sei como gerenciá-las, eu sei como fazer a gestão das minhas emoções. Como, por exemplo, na comunicação, quanto mais ansioso, ansiosa a pessoa tiver, mais dificuldade ela vai ter de ter eficiência no que ela vai falar, apresentar ou relacionar. Isso. Imagina numa comunicação, numa discussão de relacionamento com o seu par, com o seu cônjuge, se você estiver comunicando e não tiver um controle emocional.
que vem da inteligência emocional. Se você está ansioso ou ansiosa para falar alguma coisa e a pessoa não está preparada para te ouvir, olha, você tem que se autoconhecer para ter controle emocional, para você diminuir a sua ansiedade, o seu estresse, a sua angústia às vezes de querer falar algo e pensar, imaginar, ou você ficar preocupado ou preocupada que aquela pessoa vai te dar um retorno negativo ou vai estar mentindo para você. Isso já te causa uma ansiedade e você já fica preparado com pedras nas mãos por um descontrole emocional que você tem, sem você saber como que o outro vai agir com você. Quando você sabe também, entende das emoções do outro, principalmente um pouco da base das emoções com quem você está lidando, isso te dá uma vantagem muito grande também. Então a inteligência emocional ela é importantíssimo para você comunicar bem de forma mais assertiva e principalmente ter controle sobre as suas emoções, sobre a sua ansiedade, sobre o seu medo, sobre a sua angústia, tá? E sobre também o seu nervosismo que a ansiedade traz, tá? Então, como controlar essa emoção? Como você vai gerir a emoção do outro também, se você não tem inteligência emocional? Se você não tem empatia de colocar no lugar do outro? Como que você vai tratar e lidar ou liderar alguém, sendo que você não conhece as necessidades básicas daquela pessoa? E às vezes as necessidades básicas não estão só nas necessidades físicas. Às vezes a pessoa está com falta de algo na casa dela, às vezes ela passou uma noite sem dormir porque ficou com um ente querido no hospital e você não teve o cuidado, a gentileza, você não teve a inteligência emocional de perguntar antes para a pessoa: olha, você faltou ontem, você está bem? Aconteceu algo com você? Você está passando por alguma coisa que eu posso ajudar você? Isso é importante numa comunicação no relacionamento, dentro de casa, com o filho, com a filha, com o marido, com o esposo, com o namorado ou a namorada. Isso é importante no trabalho, isso é importante com seus amigos e colegas. Então a inteligência emocional ela te traz autoconhecimento. Ela traz para você um desempenho emocional de um controle que às vezes outro não tem. Então isso te dá uma vantagem na frente extraordinária na comunicação. Não só para controlar, mas como também você neutralizar. Então, hoje a inteligência emocional ela também está em tudo. Tanto é que muitas pessoas elas são contratadas, promovidas devido à inteligência emocional. Hoje, quando você vai procurar um emprego, as pessoas analisam muito as competências técnicas. As competências técnicas hoje é mais que obrigação. Você hoje tem um bom currículo, como por exemplo, a pessoa ela tem uma formação, ela tem pós-graduação, ela tem cursos técnicos, ela tem habilidades técnicas de fazer e executar. Sim. Elas são contratadas por essas habilidades, por este currículo. Mas na realidade elas são demitidas ou promovidas por causa das suas habilidades emocionais, por causa das suas habilidades de comunicação. Se você tem habilidade emocional fraca, baixa, provavelmente quando você tiver desafios, quando você precisar de reagir diante de alguns problemas ou reagir diante de algumas dificuldades, se você não tiver controle emocional, se você não tiver uma boa comunicação, ali você pode estourar. Ali você pode estourar, ou por você não se comunicar bem, não ter uma inteligência emocional boa, legal, você pode dar uma má resposta, ou você pode deixar de se comunicar de forma legal e eficiente por você não saber expressar. E aí você suporta aquilo, aguenta aquilo, engole sapo, deixa de expressar e você é desligado e demitido por causa do outro, porque você ficou com medo de falar, porque
porque você ficou com medo de expressar, ou você expressou mal, ou você não teve controle emocional e soltou da sua voz algo que você não queria soltar e arrependeu depois. Então, a base da comunicação é a empatia, é colocar no lugar do outro. E colocar no lugar do outro é inteligência emocional. Entender a base da natureza humana, como a pessoa age, qual é o centro de inteligência dessa pessoa, qual é o perfil padrão comportamental, qual é a emoção dessa pessoa, qual é o instinto dessa pessoa, qual é o vício emocional dessa pessoa, qual é o radar que essa pessoa tem, a motivação básica que essa pessoa tem, e às vezes até a ferida emocional dela faz parte de uma boa comunicação, faz parte da base de uma comunicação excelente. Um bom palestrante, um bom orador, um bom gestor, um bom professor, uma boa professora, um bom diretor, um bom pai, uma boa mãe, é importante conhecer alguns detalhes como esse. Sim. Em meus treinamentos, no treinamento que a minha equipe participa, nos treinamentos da E-Excellence, que é uma das empresas que gere a área de treinamento, existe dentro do curso de comunicação e expressão verbal, existe também inteligência emocional, existe gestão emocional, porque nós consideramos que é muito importante esta habilidade, que é inteligência e gestão emocional. Orientamos até sobre inteligência social. Emerson, mas peraí, tem diferença entre inteligência emocional e inteligência social? Isso impacta na comunicação? Isso impacta numa reunião? Isso faz diferença num relacionamento? Isso faz diferença no meu emprego, no meu trabalho, na empresa que eu vou abrir, na escolha da profissão como médico, como dentista, como empresário abrindo uma loja ou sendo uma influenciadora, um influenciador digital? É óbvio. Se você não conhece e não entende de inteligência social, provavelmente você não vai ter sucesso nos produtos que você vai vender. Se você não entende de inteligência social ou emocional, provavelmente você vai ter dificuldades em vender ou falar bem do seu produto, ou não vai entender do mercado em que seu produto vai ser inserido ou vendido. Se você não entende de inteligência social ou inteligência emocional, você vai ter dificuldade de fazer uma boa reunião, de apresentar um produto legal, bacana, numa palestra, ou em uma feira, ou em um evento. Por que na escola alguns alunos são escolhidos para estar na frente? Por que na sociedade algumas pessoas são escolhidas para serem presidentes de alguma instituição de caridade, ou alguma instituição como, por exemplo, o Lions Club, o Rotary Club? E por que outras pessoas não são convidadas para serem diretoras ou diretores ou presidentes? Porque tem dificuldade de entendimento, de compreensão e principalmente de comunicação, aonde entra a inteligência emocional, a inteligência social e obviamente que a gestão de todas essas duas inteligências e essas três habilidades que a comunicação está inserida. Perfeito demais. Acho que o pessoal em casa deve estar fascinado, né? Acho que nunca houve assim, uma abordagem tão clara, né, de que pudesse mostrar realmente que, né, esses bloqueios, esses medos, a gente tem mecanismos muito eficientes, né, para estar quebrando tudo aí. E assim, eu queria saber quais que as dicas sim, que você tem para dar para a gente, para o pessoal falar em público, assim, quais as dicas básicas, mas porém assim eficazes. Quais são as dicas? Quais são as dicas para a pessoa melhorar a sua comunicação, melhorar a sua expressão verbal, melhorar a sua expressão facial, entender melhor sobre a comunicação dos olhos, entender melhor sobre a comunicação do corpo, que o corpo fala, o corpo expressa, as suas atitudes, as suas decisões com as atitudes, elas contam muito na comunicação. Quais são as dicas? Preparação.
Nada, ninguém vence ou continua vencendo sem preparação, sem treinamento, sem capacitação. Se você quer melhorar, se você quer ser um bom comunicador, se você quer ser uma boa comunicadora, se você quer dar palestras, se você quer ser uma excelente influenciadora digital, um excelente influenciador digital, se você quer ser um bom professor, um bom diretor, se você quer ser promovido no seu trabalho, se você quer empreender, se você quer vender mais, ser um ótimo vendedor, uma ótima vendedora, se você quer fazer negócios, não só vendendo um carro, mas entendendo e sabendo vender um apartamento, uma casa, um prédio, um avião, se você quer vender uma empresa, quer ganhar de centavos a milhões e você quer ser uma boa comunicadora, um bom comunicador, é treinamento, é curso, é palestra, é fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, é participar de um podcast de qualidade como o podcast dos nobres. Olha que bacana, que legal. Podcast dos nobres, você por dentro do assunto. Isso a gente tem que dar valor, tá? É nessas dicas, como por exemplo, a preparação, o treinamento é essencial. Mas quem está por trás desse treinamento, por trás dessa preparação, é mais importante ainda. Qual é a instituição onde você escolheu para treinar e capacitar você? Qual é a escola? Quem é o mestre que está por trás dessa escola? Quais são qual é o nível desses professores, desses educadores? Procure saber como que essa pessoa, igual você perguntou para mim aqui agora, Hermes, como é que foi a tua projeção de vida? Como foi a sua projeção de carreira? Como você começou? Se eu perguntar para você, Wanderson, como foi o início da tua carreira? Eu tenho certeza absoluta que você às vezes vai passar aqui horas e horas e horas falando o que aconteceu com você até chegar aqui. E sei que não foi fácil, como eu também não foi fácil. Quem está nos assistindo também não foi fácil. Cada um tem a sua história. Agora as dicas é essa: treinamento, preparação, faça bons cursos, leia excelentes livros, pegue referência, ouça quem você confia, quem você acredita, quem você já entende e sabe da biografia dessa pessoa, quem ela já apresentou história para você, e nunca pare. Eu tenho, por exemplo, pessoas que eu já treinei e capacitei há 10, 15, 20 anos atrás, e até hoje entra em contato comigo, ou quando eu entro em contato com a pessoa, e eu vejo que a pessoa cresceu, desenvolveu, hoje é dono de empresa, hoje é dono de negócios, hoje é a pessoa que às vezes ela dá treinamentos, hoje é uma pessoa que é uma empreendedora, é um empreendedor. Dentro da sala aqui, eu estou vendo pessoas que estão aqui trabalhando aqui e que já participou do meu curso, que já participou do meu treinamento, e eu tenho certeza absoluta que fez diferença na vida dessas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas que estão me ouvindo e vendo agora e que me conhecem e sabem do meu trabalho, eles sabem o quanto eu dou valor em uma palestra, em um curso, em um podcast como esse, o quanto que eu dou valor em vocês que prepararam tudo isso aqui, todo esse ambiente para chegar nesse nível, com estas câmeras ligadas, com uma equipe ali com um baita de um programa, o técnico, a gestora principal ali, que é a Monique, que eu sei que hoje eu bati um papo com ela hoje durante a preparação toda ali. Eu sei que não é fácil chegar até aqui. Então as dicas é essa, para tudo que você vai fazer na vida, não é só no curso de comunicação e expressão verbal. Não é só para você ficar bom em oratória, bom apresentador, bom comunicador, um bom líder, um bom pai, uma boa mãe. Para chegar até esse ponto, esse nível, é muita preparação. E para você chegar é muita preparação. Para você manter ali é mais ainda. Difícil. Então eu não paro de estudar, eu não paro de ler, eu não paro de assistir, por mais simples que seja um podcast, um curso, uma palestra,
um curso no YouTube em qualquer área, se eu ver que é do meu interesse, eu quero assistir, eu quero fazer. Para que no momento em que eu estou aqui com você conversando, o que eu estou passando para você é porque eu já passei por aquilo. Se eu estou falando em liderança é porque eu já liderei pessoas e lidero pessoas. Se eu estou falando para você de vendas é porque eu já vendi muito, eu vivo até hoje por vendas, eu vivo até hoje por negociações. E se eu falo de relacionamento e de pessoas é porque eu lido com pessoas a todo tempo, a todo momento. Eu procuro cada vez mais entender de gente e principalmente entender de mim mesmo. Então, para chegar num ponto em que eu vou comunicar alguma coisa para alguém, passar alguma coisa para alguém, como este momento agora, eu quero passar do mais fundo e profundo de dentro do meu coração. E passar com veracidade, com verdade, mas passar principalmente aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei. Então, as dicas são essas. Emerson, mas que maravilha a gente ter tanta informação de forma tão direta, tão simples, né? Acredito que todos que assistiram agora aqui com a gente têm um novo conceito de comunicação. Acredito que todos os medos e bloqueios tenham sido, né, de certa forma, bem sanados, mas, sem dúvida, acessar os seus cursos é muito importante. A palestra que esse nobre aqui na nossa frente aqui pode passar para você atingir realmente os seus objetivos. Por isso nós vamos pedir agora, né, para a gente finalizar, o seu contato, todos os contatos que você tem aí para aquelas pessoas que querem acessar aí as suas redes sociais, querem saber um pouco mais, né, de como conseguir levar tanta riqueza assim, né, até a sua cidade, até a sua empresa. Enfim, passa para a gente quais são os seus contatos, por favor. Maravilha, então anote aí. O meu telefone, o DDD é 11 99233 2401. Pode passar um WhatsApp, que sem sombra de dúvidas, que o que você precisar, eu te mando até materiais sobre comunicação e expressão verbal e dicas, né, sobre essa área. E o meu Instagram é emerson.oliveiraoficial e também Emerson Palestrante. É isso aí, gente. Então tá aqui, olha, o endereço, o número do telefone. Não perca essa oportunidade de levar o Emerson aí para, né, sanar todas as suas dúvidas, né, e te colocar aí num patamar de mercado top. Emerson, nosso agradecimento. Eu ficaria aqui horas e horas te ouvindo, né, mas muito obrigado. Uma outra oportunidade, com certeza a gente quer que você venha trazer mais conteúdos de outros setores, né, como a gente leu aquele currículo maravilhoso desde o começo. É muito vasto e você, né, exala sabedoria aí. Então é muito importante e a gente quer sempre poder contar com você. Muito obrigado mesmo, tá? E deixa as suas considerações finais aí para o pessoal. Muito obrigado, Wanderson. Para finalizar, então, encerrar que o nosso tema é comunicação. É comunicação, né? É a comunicação da voz, é a comunicação do olhar, é a comunicação do sorriso, é a comunicação também do choro. O choro também se comunica. É a comunicação facial, das expressões faciais, das microexpressões faciais. É a comunicação do corpo, mas a comunicação também da alma, a comunicação do coração. A comunicação e a fala e as expressões, elas estão em tudo, em todos os lugares. Sim. Deus criou o mundo por palavras. Ele deu à terra, ele deu aos animais, ele deu vida ao ser humano através das palavras. A comunicação está em tudo e em todos os lugares. Ela está nesse ambiente
que vocês tiveram que preparar com muito carinho para que esse ambiente comunicasse bem. Uma mesa bonita, preta, né? Um copo desse bem trabalhado, uma logomarca linda, maravilhosa dessa que eu fiquei admirando. A comunicação está no seu lindo blazer, Wanderson, no teu óculos bem escolhido, está nos seus cabelos brancos e pretos, né, de sabedoria, nesse sorriso maravilhoso, no brilho dos seus olhos. A comunicação está realmente em nós, na nossa alma, em tudo. Então, quando você comunica com o coração, entra na alma. Quando você comunica com o seu intelecto e você comunica com a sua cultura, ela entra na mente. Então eu desejo para vocês boas e excelentes comunicações. A comunicação com amor, a comunicação com empatia, de estar colocando no lugar do outro, para entender, para compreender, para perdoar, para ter compaixão. Muito obrigado vocês do podcast dos Nobres. Vai ser sempre um grande prazer quando vocês me convidar para participar. Vai voltar, não com só certeza. como um entrevistado, mas posso ajudar vocês também como entrevistador, se quiserem. Tá? Então já está feito o convite e com certeza a gente vai ficar, né, ganhar um presentaço, né? Vamos conversar agora nos bastidores. E olha só, galera, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Olha, não esqueça, tá? Vai lá, inscreve no canal e marca o sininho para você receber as notificações e saber qual que é o próximo episódio que a gente vai ter, ok? E agradeço você que ficou até agora com a gente. Olha só, podcast dos Nobres, recebendo só os nobres, hein? É isso aí, muito obrigado, até a próxima.